A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. Estimados ouvintes da LAC, renovados votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção da JCSC Comercial, técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o Joel Costa e com todo o prazer realizo e apresento este espaço de rádio. Hoje, como habitual, a segunda quarta-feira do mês, temos o prazer de ter o painel de petróleo e gás, o engenheiro Pedro Godinho, presidente da Câmara de Comércio Americana em Angola, o doutor Flávio Inocêncio e também o especialista em petróleo José Oliveira. Os três membros do painel vão analisar os assuntos que estão na ordem do dia a nível da indústria petrolífera mundial e especialmente a nível nacional. A nível nacional, temos a questão das contas da Sonangol. O primeiro tópico é que a Sonangol ficou mais pequena com a saída da função concessionária. O relatório dá conta que o volume de negócios caiu apenas 37%, mas se retirarmos os 4 meses em que a Sonangol ainda exportou petróleo, função que passou para a concessionária em maio, então podemos ver que a queda é muito maior que 50%. A Sonangol é, de facto, uma empresa muito mais pequena, quer em volume de negócios, quer em receitas, tudo porque uma das galinhas do ovo de ouro, que é a função concessionária, está agora separada da empresa, tem uma nova concessionária, o setor sofreu uma reforma e agora temos a ANPG. Que soluções para a Sonangol? Vamos ouvir os nossos integrantes do painel. Também vamos trazer aqui uma nota positiva do encontro com o Sr. Ministro dos Petróleos, com os analistas, em que nos explicou a questão da OPEP, que hoje não vai ser aqui provavelmente tema conversa, apenas vamos falar sobre esta iniciativa a aproximar-se da imprensa e assegurar que, efetivamente, os analistas e também os jornalistas têm acesso à informação. De acordo com o que dizia o Sr. Ministro, ele diz que houve alguns programas e que houve um nosso programa, efetivamente, e lê alguns jornais. Ou seja, tudo o que se passa sobre petróleo, o Sr. Ministro acompanha. Depois, temos também sobre Angola a assinatura da Exxon. A Exxon e a ANPG assinaram um acordo para a exploração de 3 blocos petrolíferos na bacia de Namibe. E, no fim, temos um diferendo a nível internacional, que é a ABP e a Total fizeram sair relatórios. Pelo menos a BP dizia que o pico do petróleo é 2030. A Total dizia, olha, o pico do petróleo já aconteceu, ou seja, a procura elevada por petróleo mais elevada já aconteceu, não vai acontecer, e há quem diga que vai acontecer só em 2030. E que depois disso o petróleo vai cair para níveis tão baixos e por isso fala-se na transição, né? Que as petrolíferas estão a migrar de empresas de petróleo e gás para empresas de energias integradas. Já começam a desinvestir no petróleo para pôr mais dinheiro noutras energias. Total, BP estão na linha da frente e, efetivamente, nós vamos ouvir aqui o que nos dizem os nossos analistas. Mas a OPEP reagiu, no final da semana passada, com um relatório a dizer que nega que o pico pela procura do petróleo já tenha acontecido, ou seja, contrariando a BP, e contrariando a Total a dizer, e a Agência de Energia dizendo que não será em 2030 que o pico pela procura do petróleo vai acontecer, sendo mais otimista e acalmando, obviamente, os mercados, para que não haja um desinvestimento tão desenfreado de recursos petrolíferos. Mas vamos deixar os analistas, isso são os assuntos que temos para hoje. Vamos saudar os nossos convidados, começar o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia. Bem-vindo à Hora da AmCham. Bom dia, Joel Costa. Bom dia, colega de painel. Especial bom dia para os membros da AmCham Angola. Muito bem. Vamos, então, também agradecer a presença do engenheiro e cumprimentar o outro membro do painel, Flávio Inocêncio. Flávio, bom dia. Bem-vindo à Hora da AmCham.
Muito bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite, muito bom dia ao engenheiro Pedro Godinho e bom dia aos nossos ouvintes. Obrigado, Dr. Flávio Inocêncio. Também bom dia extensivo ao José Oliveira e vamos começar esta conversa. Começamos com a primeira questão. Primeira questão, claro, vamos começar a nível nacional e começamos com a questão da Sonangol, não é? Temos uma Sonangol mais pequena, já não há dúvidas. O relatório de 2019 da Sonangol veio clarificar isto e, de acordo com o relatório, o volume de vendas, né, o volume de negócios da Sonangol caiu 37%, isso em dólares. E, efetivamente, se retirarmos os 4 meses, a receita que a Sonangol teve nos 4 meses, que ainda foi a boleia na função concessionária, que perdeu para a ANPG, começou e assumiu efetivamente em maio, esta função concessionária. Então a Sonangol tem uma perda do seu volume de negócios, isso, claro, em dólares, e ao câmbio que a própria Sonangol coloca no seu relatório, acima de 50%. Ou seja, temos hoje uma petrolífera estatal mais pequena, com muitas dívidas, e que, efetivamente, traz também uma boa notícia, né? O relatório, a Sonangol pôs fim a um diferendo, diz o relatório, que durava mais de 15 anos, que era, efetivamente, a questão relacionada os subsídios aos combustíveis, por um lado, que a Sonangol diz que custam-lhe mais de 1.000 milhões e meio todos os anos, que é o mesmo valor que a Sonangol todos os anos tem que ir buscar, entre 1.000 milhões e meio a 2 milhões, tem que ir buscar todos os anos à banca este valor para equilibrar as suas contas. Então, a Sonangol conseguiu fazer um acordo fiscal, ou seja, foi compensada via pagamento de impostos, não é? Impostos que não pagava, justamente por causa dessa questão, e foi feito um acerto fiscal e mesmo assim a Sonangol ficou com um saldo positivo. O que acaba por ser uma boa notícia e uma lufada de ar fresco, porque se não fosse esse acerto e se o Estado tivesse a cobrar esse valor, provavelmente a Sonangol ia ter prejuízos pela primeira vez. Teve prejuízos nas atividades correntes, mas que ações extraordinárias, como um dinheiro, principalmente o dinheiro que ia para a petrolífera iraniana, que por causa do embargo que os americanos colocaram aos investimentos no Irão, teve que ser congelado, a transferência saiu, chegou a sair do banco, mas pediu-se que o dinheiro regressasse e esse pagamento já não é necessário fazer e esse dinheiro, em grande medida, ajudou a empresa a ter lucro, podia ter prejuízo. Então vamos começar por este fator e chamar aqui José Oliveira a opinião sobre essa situação da Sonangol, como de facto fortalecê-la. Bom dia, Pedro. Bom dia, Flávio, lá longe. Cuida-te que isso aí está um bocado pior que aqui. E bom dia, Joel. Ora bem, eu vou passar a responder esta questão do relatório e contas e as questões de alguns aspectos importantes. O primeiro é o aspecto da perda da concessionária. Claro que a Sonangol diminui o volume de negócios, diminui um bocadinho mais que 50%, porque o petróleo da concessionária, normalmente a quantidade é superior ao petróleo próprio da Sonangol, propriedade da Sonangol. Portanto, de uma maneira geral, o volume de negócios é natural que reduza um bocadinho mais que 50%. Claro que vai depender também no futuro dos preços do petróleo. Se os preços do petróleo subirem um bocado, pode voltar a ter um volume de negócios, pode a perda ser menor, pode ir para 40%, 45%. Agora, o que há a fazer? Como é que se fortalece? A primeira coisa para fortalecer a Sonangol é levar a bom termo a reestruturação. A reestruturação está em marcha, já foi feita a fusão de unidades, já está a trabalhar com 6 unidades de negócio, portanto já está a fazer economias porque reduziu o número de diretores, de gestores, e vai ter de fazer outras economias e vai ter de se tornar mais eficiente. Há outro aspecto que também está a ser tido em conta. A Sonangol, nesta situação de perda da função concessionária e com algumas negociações que havia com o prolongamento do tempo de produção de alguns blocos, passou a ter participação em 3 blocos onde ela, os únicos que produziam, onde ela não fazia parte. Agora tem uma parte do bloco 15, é sócia também no bloco 15, é sócia no bloco 17, no 17 é só com 5%, no 15 é com 10%, e também é sócia no bloco 18, aí com uma participação maior, cerca de 16%, 16,5%, porque beneficia também da dissolução da China Sonangol, e, portanto, há uma parte da Sinopec que passou também para a Sonangol. Bem, isto é um reforço grande. Por outro lado, ela já fazia parte e faz parte de todos os blocos que estão em exploração. Isto quer dizer que ela vai manter, como a nossa produção está em baixa,
Mas com estes novos interesses e participação da Sonangol em blocos de produção e nomeadamente o 15 e o 17, se tem uma produção apreciável, grande, o seu equity oil, como se chama, a propriedade de óleo da Sonangol, vai se manter ainda um tempo acima dos 200 mil barris dia, o que é bastante bom e que ajuda nos aspectos financeiros. Até porque o upstream é que tem de cobrir depois prejuízos que a Sonangol tem noutras áreas, nomeadamente no downstream, na distribuição, por causa do problema dos preços dos combustíveis muito baixos. A reestruturação tem também outro aspecto importante para reforçar a Sonangol, que é a venda, centrar a Sonangol, como a gente sabe, só nos negócios de petróleo. Claro que o momento não está muito bom para vender algumas coisas, nomeadamente participações que têm em empresas de serviços petrolíferos. Estão muito desvalorizadas por causa da crise, do Covid e já antes também por causa da baixa dos preços do petróleo. Mas, enfim, é uma decisão que que está tomada e que com o tempo ela vai ter de vender. E vai vender ativos também de valor, como nos bancos e outras participações que ela tem importantes. Não se fala muito na Unitel, mas penso que mais dia, menos dia, para se levar o processo até ao fim, talvez daqui a mais 2 ou 3 anos, ela também venda o grande interesse que tem na Unitel, que ela hoje é sócia de 50% na Unitel. Numa palavra, ela tem de ser uma empresa petrolífera integrada e tem de ser mais eficiente. E essas duas coisas vão permitir com que ela tenha um rendimento do capital investido maior que o que tem hoje. Acho que isto define um pouco, em poucas palavras, o que há a fazer e não há que ficar. E também o aspecto de ter menos, um volume de negócios ser menor, não quer dizer que tenha menor rendimento, porque o que interessa é o que ela, de facto, os lucros que ela consegue obter, mesmo com o volume de negócios melhor. Chamar aqui Flávio Inocêncio. Flávio Inocêncio, uma Sonangol mais pequena, com volume de negócio no relatório 37% abaixo, em dólares, claro, há mais 50%, uma quebra de mais 50% se retirarmos a função concessionária que exerceu a boleia 4 meses porque já tinha a NPG, havia apenas uns acertos a fazer para transferir definitivamente a função concessionária à NPG. Muitos dizem que agora a Sonangol só precisa se concentrar mesmo no seu core business, ganhar mais bloco porque deixou de receber o petróleo da concessionária só sendo operadora, o que implica mais investimento. Qual é a análise que faz desta situação e que solução para voltar a tornar a nossa galinha de ovos de ouro num gigante? Quando falamos da Sonangol, há sempre várias opiniões. Creio que este é um tema que todos os angolanos gostam de falar, às vezes com conhecimento, às vezes sem conhecimento. A minha opinião é bastante simples. A partir do momento em que se inicia o processo de reforma, que começa a partir de 2015 e, obviamente, acelera em 2017, com a criação da Agência Nacional de Petróleo e Gás, passa a exercer a função reguladora e passa a ter essa função concessionária, nós tínhamos que pensar no papel da Sonangol enquanto operadora. Dizer que países que fizeram reformas semelhantes, é o caso do Brasil, que fez a reforma do petróleo, em que se quebrou o monopólio da Petrobras, eles concentraram todo o processo de reforma na função operacional da Petrobras. E, nesse caso, o que nós deveríamos ter feito e devemos fazer é uma aposta na Sonangol na sua atividade core. Isto é, exploração, produção e em toda a sua cadeia de valor, distribuição e comercialização. E, eventualmente, não só em Angola, mas também para o futuro. Outro país que também pode servir de exemplo para Angola é a Malásia. A Malásia não criou uma agência reguladora, eles mantêm um sistema em que a Petronas tem a função concessionária e é o regulador de facto, isto é, as empresas petrolíferas, por imperativo legal, têm que se associar a Petronas, mas a Petronas criou capacidades operacionais. Aliás, é interessante fazer um contraste entre a Sonangol e a Petronas, olharmos para os relatórios de contas, eu sei que isto é um bocado mau de se fazer, porque a Angola, obviamente, está num grau de desenvolvimento muito inferior ao da Malásia, mas a Petronas opera em cerca de 20 países. E também de recordar que a Petrobras, neste momento, está a explorar bastante petróleo e produz mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia só no pré-sal. Portanto, e quase tudo isto é assegurado pela Petrobras. Então, a questão é como é que nós podemos tornar o braço operacional da Sonangol, essencialmente, neste caso, será a pesquisa de produção, numa empresa mais competitiva e que possa, eventualmente, criar estas capacidades. Esta é a questão relevante.
Quanto ao Estado, o Estado eu acho que não vai perder muito, no sentido o Estado poderia manter a função concessionária na Sonangol, mas em última análise, o Estado está a ser representado por uma empresa de petróleos. Neste momento, o Estado está a ser representado pela Agência Nacional de Petróleos, enquanto regulador e agência que, de acordo com a reforma que foi feita, que assumiu a função concessionária. Nós também poderíamos ter um modelo em que a Agência Nacional de Petróleo e Gás só exercesse uma função reguladora, como noutros países, é o caso do Brasil, sem nós precisar necessariamente de ter uma função concessionária. Portanto, a questão é, o que é que o Estado perde em termos de cota-parte daquilo que cabe ao Estado, aquilo que chamamos em inglês o government take. Creio que não perdemos muito, isso mantém-se na esfera do Estado. Então, a questão é, a partir do momento em que nós separamos a função reguladora da função comercial, temos que apostar na função comercial e apostar nas capacidades da Sonangol e, eventualmente, tornar uma empresa verticalmente integrada, que já é parcialmente, mas mais competitiva e que possa sobreviver sem o subsídio que recebia por exercer a função concessionária. Doutor Flávio Inocêncio, só uma nota. Quando diz que torná-la mais forte, é necessário ver que a Sonangol, de acordo com o próprio relatório, ela antes, quando tinha função concessionária, as garantias das dívidas do Estado, era ela quem garantia. Essa possibilidade passa agora para a ANPG, agora é que pode fazer garantias, mas também o FMI já veio e disse acabou essa coisa de apresentar garantias soberanas e usar o petróleo como garantia para as próximas dívidas. Ou seja, tornar a Sonangol mais forte implica investir mais dinheiro, por um lado, sem o apoio e as garantias do Estado. Será que é possível fazer isso no atual cenário? E a dívida pública já está acima dos 100%. E a Sonangol e TAG são responsáveis por um bom quinhão da mesma. Então, qual é o caminho? É mesmo mais endividamento para apoiar a função operacional? Eu acho que quanto ao setor empresarial que é público, e isso inclui Sonangol, inclui a TAG, inclui a Enan, inclui todas as empresas daquilo que chamamos de administração indireta do Estado, o que temos que perguntar é, essas empresas podem sobreviver por si, sem subsídios públicos, que no fundo este é o caso da Sonangol, quando recebe um dinheiro por exercer apenas a função concessionária. Eu li o relatório diz que a Sonangol produz cerca de 232 mil barris dia, e nós estamos a produzir cerca de 1,2 milhões de barris dia. A questão é saber se Sonangol, com a atual produção que tem, pode se manter viável ou não, se é possível torná-la mais competitiva e dizer que quando falamos de Sonangol nós estamos a falar de várias coisas. O que estou a falar agora é da pesquisa e produção, essencialmente deste braço. Várias subsidiárias que exercem uma função até social, na distribuição de combustíveis para as províncias, outras empresas. O tema e a preocupação é exatamente esta, é que a Sonangol se compromete em 5 anos, desde 2019, que foi a data em que se assume, já falta muito pouco, faltam por aí uns 3 anos e meio, a aumentar a sua capacidade de produção dos atuais menos de 2% para 10%. Ora, isso vai implicar dinheiro, ser operador de alguns blocos e entrar noutros, provavelmente como investidor, acima dos 20%, que é até onde ela pode fazer o carry, né? Ela entra e depois o Estado compensa com impostos e com barris. Só que ela agora sai dessa zona de conforto. Tem que ter mais de 20%. Se quiser crescer neste intervalo, vai ter que efetivamente fazer outras coisas para ver se consegue, até 2025, estar a produzir até 10% da produção nacional. É o que a própria Sonangol e o seu Conselho de Administração, em fevereiro deste ano, apresentaram ao público e é um desafio que eles assumem que têm. Pois, mas isso é mas, Joel, isto é uma estratégia do próprio Conselho, portanto, há várias estratégias possíveis. O Joel, se perguntar ao engenheiro Pedro Godinho, ele pode apresentar 5 estratégias possíveis. A questão é, qual é a estratégia mais viável nos próximos 5 anos, em que estamos a falar de uma diminuição da produção petrolífera angolana, se não entrar novos blocos em produção, em 2025, de recordar que nós podemos ter uma produção petrolífera a 900 mil barris dia e pode baixar para 600 mil barris dia em 2030. A questão é, isto inclui as operadoras estrangeiras. Portanto, a partir do momento em que eu coloco uma estratégia à frente, eu tenho que assumir esses riscos, mas dependendo de quem pergunta, várias
estratégias possíveis. Eu acho que a melhor estratégia é aquela que fez o Brasil em 97. Portanto, uma aposta na pesquisa de produção e na integração vertical das atividades, em especial uma aposta no setor petroquímico, que sabemos que vai crescer nas próximas décadas. Eu faria isso. E uma aposta muito grande é no gás natural, principalmente na possibilidade de descobrir campos que tenham gás natural associado ou não associado. Essa seria a minha aposta. Agora, a partir do momento em que a administração apresenta, portanto, uma estratégia, tem que assumir os riscos da estratégia que apresentou. E de certeza que devem ter dados, eles conhecem muito melhor a empresa. Portanto, isso depende já da análise, da discricionalidade que cada pessoa que está na administração, ou a administração como um todo, toma. Portanto, ele tem que assumir este risco. Obrigado, Flávio. Vamos então ao Dr. Flávio Inocêncio, ele que regressou a Coventry, já nos fala a partir da Inglaterra, um regresso, digamos, a casa, e mantém-se ligado aqui ao nosso projeto. Engenheiro Pedro Godinho, voltando a si, o que dizer dessa Sonangol mais pequena, porque perdeu a função concessionária, e o que fazer para fortalecê-la, né? Afinal, continua a ser a nossa maior empresa. Joel, um dos aspectos que gostaria de realçar aqui é que, de facto, nesses 44 anos de existência da Sonangol, no duplo papel de concessionário e, naturalmente, parceiro em alguns blocos, fizeram com que ela se acomodasse, de tal forma que, nessa fase atual e a fase futura, eu apresento algum ceticismo em, pelo menos, admitir que a Sonangol consiga, naturalmente, ultrapassar os desafios que enfrenta hoje. Porque nesses 44 anos de existência, a Sonangol teve a oportunidade, naturalmente, de desenvolver a sua divisão de produção, que é a Sonangol PMP. E, neste momento, creio que, em função das oportunidades que a Sonangol foi tendo em participar nos demais blocos dentro do papel de concessionária, a Sonangol teve a oportunidade de participar desses blocos no mecanismo de carry. A empresa multinacional que quisesse explorar um determinado bloco teria que necessariamente levar a Sonangol às costas num encargo de 20% das suas responsabilidades, que enquanto durasse a fase de exploração, a fase de investimentos, até a fase de desenvolvimento, todas as despesas tinham que ser suportadas pelo grupo empreiteiro, isto é, tanto empresas nacionais como multinacionais. Isso deu um certo conforto à Sonangol. E associado a isso, com todas essas facilidades, o que se esperava é que a Sonangol aproveitasse exatamente essas oportunidades no sentido de desenvolver as suas competências. Isso não aconteceu. Partiu sempre do pressuposto, olhando para a Sonangol, era um gigante, que a Sonangol era a maior empresa do país, com todas as competências, e muitas das vezes até substituía o próprio Estado, mas isso não foi em função das suas competências, foi em função da participação que ela foi tendo nos demais blocos em exploração em Angola, em produção em Angola, e terem as outras companhias, as parceiras, a suportar todos esses encargos até a fase de desenvolvimento. Quando o bloco chega à fase de desenvolvimento, então aí a Sonangol começa a assumir as suas responsabilidades em termos de casco. E isso fez com que ela acomodasse bastante. E em relação à Sonangol PMP, que era uma subsidiária, agora vai passar a ser uma divisão de produção, o que é que aconteceu? Teve as oportunidades, se nós repararmos, todos os blocos que a Sonangol PMP, excetuando o bloco 405, em que ela está nesse momento a exercer a função de operadora, são blocos que foram operados por outras multinacionais, que, fim do período de contrato, 30, 60 anos, tiveram então que passar ao Estado. E nessa condição de recessão dos blocos está a Sonangol PMP. Mas, por incrível que pareça, tivemos situações bastante caricatas, em que o preço do petróleo estava a $80, o custo de produção a 130, 140 dólares. O que é com isso dizer? Logo a priori, damos a indicação que essa empresa é deficitária. Quando gasta 140 dólares para produzir um barril e vai ao mercado e vende a 80, quer dizer que ela é deficitária. Este é exatamente o ambiente e a cultura tradicional que a Sonangol trazia ao longo desses anos. E então, com essa separação de funções, transformando a Sonangol EP numa operadora, eu tenho cá as minhas dúvidas em relação ao sucesso da Sonangol nesse sentido, porque é preciso mudar mentalidades, é preciso mudar estratégias, e quando nós falamos em termos do setor oil and gas, olha, vou dizer-vos, é sempre importante levar em consideração isso que eu vou agora
referi. Curto prazo, 3 a 4 anos. Médio prazo, 4 a 7 anos. Longo prazo, 7 a 10. Portanto, uma mudança radical como essa, não acredito que a Sonangol, nos próximos 3 anos, tenha condições bastantes para poder assumir o papel de operador e com o sucesso que se espera, uma vez que há a ambição, há o sonho de tentar atingir os 10% dentro de 2 ou 3 anos. Eu tenho cá as minhas dúvidas, não acredito nisso, porque de facto há muita coisa que é precisa ser trabalhada dentro da Sonangol. E, naturalmente, a Sonangol tem muitos bons quadros. Sei que parte desses quadros foram transferidos para a agência, a ANPG, mas, de qualquer forma, não basta ter só bons quadros. É preciso que o modelo de gestão seja o mais consentâneo possível, com as normas internacionalmente aceitas em termos de conceitos de gestão empresarial. E é isso aí que também acredito que vai ser muito difícil, essa readaptação. E acredito que vamos ter uma Sonangol extremamente deficitária. Aliás, durante a vigência do mandato de Ramos, já ele tinha vindo publicamente e falado exatamente na situação deficitária da Sonangol. Naquela altura, se calhar, foi publicamente crucificado, mas, no entanto, estava tão somente a falar a verdade. E, na altura, ainda assumia a função de concessionário. Agora, sem exatamente o filé mignon, sem a galinha de ovos de ouro em mão, eu não acredito que a Sonangol consiga naturalmente apresentar resultados que qualquer um que o fizesse. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos para o tópico a seguir, que é, praticamente uma nota sobre o encontro com o Sr. Ministro dos Petróleos, convocou os analistas, convocou também os jornalistas, para falar não só pelo fecho da OPEP, pela situação da OPEP, da Angola na OPEP, mas principalmente para esclarecer algumas dúvidas sobre a questão do setor e ouvir alguns esclarecimentos. Levantou-se situações como a contabilização dos barris, levantou esse tema, que não faz muito sentido estar, nessa altura, a projetar a receita do petróleo no Orçamento Geral do Estado com a produção, quando, na verdade, a receita vem da exportação. E que a exportação, em regra, é menos 4% do que aquilo que se produz. Isso quando não há outros problemas que reduzem a exportação a mais de 4%. O que significa que nunca se acerta na previsão do que se vai arrecadar com o petróleo, porque está-se a partir de uma premissa considerada assim errada. Um parecer que foi entregue e que o Sr. Ministro agradeceu e que se espera, naturalmente, alguma ação. Também houve críticas da parte dos analistas sobre a ANPG não publicar contas. O seu PCA disse que não, pronto, não é obrigado, mas que já deu os ministérios e que os ministérios, por sua vez, vão partilhar. O Ministério das Finanças tem estado a publicar o que é que arrecada, com base na ANPG, mas o facto é que, ao retirarmos a função concessionária da Sonangol, perdemos uma informação consolidada, que era, todos os anos, tínhamos todos os dados da função concessionária, não apenas quantos barris foram exportados, não é? Mas também toda a informação que ajudava a entender como andou a situação petrolífera neste período. Claro que o Ministério das Finanças tem lá alguma informação, mas a concessionária precisa, de facto, de publicar relatórios, sendo ou não obrigado, porque isso mostra transparência. Houve outra questão que também lá foi levantada, foi a questão, obviamente, da OPEP, da presença de Angola na OPEP, em que o Sr. Ministro clarificou que não vê ainda nenhuma ameaça à estabilidade do país e que, quando ele sentir que a OPEP é uma ameaça, ele próprio vai pedir ao Sr. Presidente. O Sr. Ministro diz apenas que há quem direito, né, mas que irá pedir a quem direito para sair da OPEP quando sentir que a OPEP é uma ameaça para os objetivos estratégicos, mas que o Sr. Ministro, nessa altura, não vê qualquer ameaça de estar nessa organização. Entre estes assuntos foram muitos os abordados e, naturalmente, o engenheiro Pedro Godinho esteve, o Flávio não esteve, estar fora, o encontro foi presencial, mas o engenheiro Pedro Godinho, que nota atribuir a essa iniciativa e que comentários? Realmente foi uma iniciativa brilhante. É necessário que haja sempre uma interação entre as instituições que representam o Estado e, naturalmente, a sociedade civil, a imprensa e tudo isso, para, naturalmente, para a sociedade estar melhor informada das atividades e ter a oportunidade de fazer algumas propostas. Eu penso que, de facto, os aspectos que foram levantados nesse encontro foram pertinentes. Os participantes tiveram a oportunidade de ter um melhor conhecimento das atividades a nível da instituição. O aspecto OPEP é um dos aspectos que realmente, pessoalmente, me inquietou. De facto, vemos que o mundo está completamente descontrolado em relação à pandemia.
Eu acho que não existe ninguém sobre o planeta, sobre a face da Terra, capaz de prever o que vai acontecer nos próximos tempos. A pandemia foi também um dos fatores que levou a situação atual, para além da briga, fricções e das guerras que a Arábia Saudita foi com a Rússia, e isso permitiu, pelo menos, que baixasse o preço do petróleo a níveis de 50, mas dos 50 até os valores negativos, que naturalmente o petróleo, o WTI chegou, foi exatamente em função dos efeitos da pandemia. A pandemia não está ainda controlada. Não estando controlada implica dizer que haverá exatamente uma fase em que os confinamentos vão de ser muito mais agressivos. E, aliás, estamos a ver que uma boa parte da Europa começou novamente a voltar à fase de confinamento. Quer com isso dizer que isso vai ter um efeito muito grande sobre a procura. Partindo por esse pressuposto e tendo em conta também agora a tendência natural que as grandes multinacionais, as produtoras mundiais, tendem agora a olhar para as energias renováveis, acredita-se que o investimento que será feito de agora para o futuro não será exatamente aquilo que prevíamos há 10 anos atrás. Quer com isso dizer que o binômio procura e oferta vai exatamente ser afetado por escassez da procura e maior oferta, porque todos os dias continuamos a registrar descobertas de petróleo em todas as geografias. E assim sendo, a lei mais elementar do mercado é procura e oferta. Quando a procura baixa e a oferta aumenta, baixam os preços. O inverso sobe, não é? Assim sendo, eu acredito que mesmo a organização, a própria OPEP, vai tentar acompanhar essa situação o máximo possível, não é? E acredito que os países membros vão cortar até que vão chegar a uma determinada altura que hão de refletir sobre essa estratégia. As fricções que já existem entre a Arábia Saudita e a Rússia devem estar somente exatamente à aceitação da estratégia. Porque para a Arábia Saudita o ideal seria cortar mais e a Rússia, por um lado, não está muito confortável em fazer. E quando começam essas fricções, e ao mês passado tivemos pelo menos um pronunciamento, segundo os órgãos de informação e os mídias, levantaram uma questão que a Arábia Saudita disse que não se importa se não tiver o apoio a nível da OPEP, naturalmente inundar o mercado. E há uma preocupação muito grande da nossa parte, ver Angola envolvida nessas batalhas. A nossa maior preocupação é ver Angola assumir a presidência da OPEP, da organização, de janeiro de 2021. Por um acaso, e porque estamos numa situação de incerteza, de imprevisibilidade, o petróleo como um commodity cujos seus preços são extremamente elevados. Se por um acaso Angola vier assumir a presidência da OPEP e por uma razão qualquer o preço do petróleo baixa vertiginosamente, na qual a Arábia Saudita, como coordenadora e mandante da OPEP, decidir baixar, cortar mais para ter um controle do mercado, e suponhamos Angola neste momento a produzir 1,2 milhões, e se tivermos a mesma sorte, chamaria eu de desgraça, de nos calhar um corte a nível dos 400, 500 mil barris, o que é que Angola fará nessa altura? Porque agora tivemos a sorte, porque a cota de referência no passado foi 1 milhão e 500, e quando agora o PEP pediu para que cortasse os 354 mil, ficamos no 1 milhão 180, 1 milhão e 200. É um cenário hipotético. Poderá acontecer como não. A pandemia está aí. As condições estão criadas para que isso possa vir a acontecer, caso haja uma deterioração da situação pandémica no mundo. Baixa-se a demanda. O petróleo chega aos mesmos níveis que chegou no passado, a 20, 25, 18 dólares. E por uma razão qualquer, a OPEP decide correr exatamente a mesma estratégia que são os cortes, e desta vez pedir para que Angola assuma mais um compromisso de cortar mais 400, mais 500. Angola, na condição de presidente, há de fugir a essa responsabilidade, sendo presidente, e a função da presidência de uma nação é exatamente uma das funções, é controlar o cumprimento por parte dos outros países membros com as decisões que são tomadas na organização. Qual será, então, o papel da Angola nesse momento? Há de ser nessa altura, se isso ocorrer no meio do ano, março, abril, há de ser nessa altura que Angola a dizer, não, olha, não estamos em condições de cumprir, porque a nossa economia está numa situação insustentável, agora queremos sair. E eis a pergunta, por que não fazer antes? Não é não sair, suspender temporariamente, como fez a Indonésia, como fez o Equador, como fez o Gabão, como fizeram outros países. Angola, um país
que vive a situação que o nosso está a viver, com a economia já debilitada, moribunda, pessoas a passarem fome, pessoas a serem privadas daquilo que é básico, assistência médica e medicamentosa, por questões financeiras, ainda vamos dar ao luxo de cortar 500 mil barris a $30, são tão somente 15 milhões de dólares dia. Eu acho que é preciso rever a estratégia e como alguém ligado ao setor já há muitos anos, que já assistiu várias quebras que o petróleo já teve ao longo desses anos, a experiência que fomos acumulando ao longo dos anos, vemos que tudo em termos do preço do petróleo é imprevisível. Nós devemos sempre partir a analisar no best case cenário e no worst case cenário. No best case, é o que é defendido por algumas pessoas, que é para a Angola deve permanecer e que cortar 200 mil barris não é nada. 200 mil barris a $40 são 8 milhões de dólares dia, 240 milhões por mês. Portanto, este é um caso. Agora, o outro caso que se põe é uma vez na presidência, em janeiro, e ao meio do mês o petróleo cai, a Arábia Saudita, como sempre, no papel governadora de gendarme, a impor aos outros países os cortes. Naturalmente, se couber Angola o corte de 400 mil barris ou 500 mil barris, qual será o futuro deste país, sem menos como privado, pelo menos de valores de 10 a 15 milhões de dólares dia, caso venha acontecer? Pode acontecer? Como não? Porque nunca nesses analistas todos, ao longo desses 40 anos que estou ligado ao setor petrolífero, foi capaz de um dia admitir que o preço do petróleo seria negativo, ou aproximadamente os $40 negativo. Os produtores têm que pagar, aqueles que vão comprar e que têm as condições de armazenar, $37 o barril, $37 para poderem guardar o seu petróleo. Nunca nenhum analista tinha sido capaz de prever isso, mas aconteceu. Portanto, é uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui. No papel da Sonangol, concessionária e operadora e parceira nos blocos, ninguém controlava, pelo que temos vendo agora a ver com a atividade da PGR e, naturalmente, do sistema de justiça em Angola, víamos que ninguém controlava. A Sonangol era uma empresa autónoma, poderosíssima e que fazia dos recursos aquilo que quisesse, naturalmente, muitas das vezes, sob a aprovação do titular do Poder Executivo, José Eduardo Santos. Mas o que nós vemos, com a existência da agência, todos os recursos, todas as receitas que a agência tem que receber, passam primeiramente para as entidades fiscais, o Ministério das Finanças, a NPG, como uma unidade, uma organização pública, depende também do Orçamento Geral do Estado. Isso é uma grande vantagem, porque vai-se impedir que se repita, foi acontecendo nesses 44 anos de existência da Sonangol, que o PCA e o Conselho de Administração faziam e desfaziam dos recursos financeiros da organização. Portanto, hoje, em relação à NPG, no papel de concessionário, porque é a parte que mais contribuiu para o bem-estar e a geração de receitas para a Sonangol, na NPG, com este modelo, naturalmente, que o Estado, dono, o proprietário dos recursos, tem um maior controle sobre as receitas provenientes do petróleo. E isso é o grande ganho e a grande vantagem, para além da necessidade que havia de terminar com o papel de jogador e árbitro ao mesmo tempo que a Sonangol vinha desempenhando. Muito bem, engenheiro, muito obrigado. Vamos avançar agora. Dr. Fábio Inocêncio, que comentários sobre esse encontro do Ministro, tendo em conta aquilo que ouviu, não é? Acha que é bom ter esses encontros, não? Em que o titular esclarece alguns assuntos sobre o setor de tutela, diante dos jornalistas e também, obviamente, dos opinion makers. Sim, claro. Creio que é uma iniciativa louvável. Aliás, eu escrevi recentemente de um artigo onde falava sobre a stakeholder approach, a ideia que na criação de políticas públicas temos que abordar os vários interessados, isto é, agências ligadas a agências ou grupos ligados do ambiente, jornalistas, sociedade civil, setor empresarial, academia. Portanto, eu acho que esta abordagem é correta, porque não há apenas uma voz sobre o petróleo. Portanto, os interesses nem sempre são coincidentes e o Estado tem sempre interesses múltiplos. O Estado quer que haja exploração petrolífera, mas numa perspectiva de sustentabilidade, numa perspectiva de compliance, numa perspectiva que inclui as comunidades.
E isso é a abordagem, creio, que deve ser feita. Dizer só que das coisas mais importantes foi a iniciativa do Ministro dos Petróleos de ter colocado Angola, que finalmente vamos criar um comitê nacional para fazermos parte da iniciativa para a transparência das indústrias extrativas. Isto para responder ao comentário que o Joel colocou. Portanto, que nós criamos um comitê nacional. Por força desse Comitê Nacional, e vamos ter que criar legislação para isso, toda essa informação deve ser disponibilizada. Eu tenho até uma visão um bocado diferente. Eu acho que a função concessionária não deve ser confundida com a função reguladora. Os países que criam agências reguladoras ou autoridades administrativas independentes na indústria extrativa não têm necessariamente as funções concessionárias. Portanto, isso é uma inovação angolana, vamos colocar assim. Isto não é prática global, porque a função concessionária é uma função comercial, isto não é uma função reguladora. E temos que separar as águas. A função reguladora é fazer fiscalizações, portanto, representar o Estado nos contratos, emitir normas técnicas. A função concessionária é uma função quase comercial. Portanto, eu diria que isto não é prática global. Mas dizer que por força de lei, portanto, essa informação vai ter que estar disponível agora. Isso vai incluir tanto o setor de petróleo e gás como o setor mineral. E temos bons exemplos quanto a isso. Portanto, quanto a este encontro, para responder à pergunta, essa abordagem que eu acho que temos que ter para todas as políticas públicas. Uma abordagem onde toda a gente é chamada à discussão e, obviamente, depois o Poder Executivo, representado pelo Ministro ou pelo titular do Poder Executivo, decide incluir ou não das preocupações destes vários grupos, porque nem sempre esses interesses são coincidentes. E isso é muito importante que se diga. Então, eu aplaudo esta iniciativa e espero que haja mais ministérios assim. Eu queria apenas fazer uns comentários sobre a OPEP, se permitir algo muito rápido, dizer que eu escrevi um livro sobre a OPEP e eu trabalhei lá em 2013. Portanto, eu não vejo a OPEP como um colete de forças para Angola. Eu acho que os problemas angolanos são problemas auto-infligidos e têm a ver com a relação de reservas para a produção muito baixa. E dizer que o cenário que se coloca é um cenário muito pouco provável, até porque a política de cotas que a OPEP implementou só começou a ser implementado a partir de 1983 e tem sempre em conta a relação de reservas versus a produção. E dizer que Angola pode sair da OPEP. Isso não vai impedir que da produção angolana caia em declínio. O problema de Angola é a geologia. Nós não temos reservas suficientes para aumentar a produção. Portanto, os cortes da OPEP, a meu ver, não são a razão de ser do declínio natural da produção angolana. E dizer que Angola, como disse o engenheiro, pode sair hoje ou amanhã. O problema angolano é um problema interno, a meu ver, não está relacionado necessariamente com a OPEP. Mas concordo que com o mundo que temos agora, é um mundo novo, é um mundo bastante novo e realmente estão a acontecer coisas que nunca ocorreram, mas a OPEP tem vindo a perder peso desde os anos 70. Nos anos 70 a OPEP representava quase toda a produção petrolífera, ou boa parte da produção petrolífera global, quando houve o primeiro choque petrolífero que colocou a OPEP no mapa em 1973. Neste momento a OPEP não tem o peso que tinha, portanto, e mesmo o petróleo tem vindo a decair na matriz energética. Então acho que o problema angolano é um problema interno, acho que não é relacionado com a OPEP, e Angola pode sair amanhã. Acho que tem que resolver essas questões internas, isso é, como estimular mais da exploração para descobrir novos poços, para impedir este declínio natural. Nós temos um rácio de reservas para a produção inferior a 20 anos. É por isso que a produção petrolífera estima-se que vai cair para 600 mil barris dia. Para dar um exemplo aqui aos nossos ouvintes, a Guiana vai ter uma produção petrolífera que vai sair de 0 para 750 mil barris dia. Ok. Muito bem, engenheiro Pedro Dino levantou a mão. Sim, quererá acrescentar? Não, eu gostaria de dizer que, de facto, há um aspecto importante. A economia de Angola hoje está a sofrer por 3 fatores diferentes. É um somatório de fatores que contribuem para a desgraça da economia angolana. Número 1, o baixo preço do petróleo, que não é controlado por ninguém, senão controlado pelo mercado e pelo binômio procura e oferta. Número 2, o declínio da produção, que isso surge e está a acontecer, é importante realçar isso, está a acontecer devido à falha na aplicação de uma estratégia, e é uma estratégia que foi bastante discutida e aprovada em Conselho de Ministros e acabou sendo publicado o decreto 8/13, em que previa um investimento de 8 bilhões de dólares em 10 anos
o que seriam 800 milhões de dólares por ano, para, naturalmente, continuarem com a atividade de exploração e poderem garantir a manutenção da produção, que na altura, em 2008, estava em 2 milhões de barris, e, ao mesmo tempo, ver a possibilidade, se com algumas descobertas, permitir, pelo menos, trabalhar para que a produção de Angola atingisse os 3 milhões. Isso é possível. Eu acredito que é possível, porque neste momento, ao longo dos anos, ao longo de 60 e tal anos de produção, que este petróleo vai garantindo as economias de Angola, nós temos estado a trabalhar somente numa bacia, a bacia do Congo, e nos anos 50 até 80, a bacia do Kwanza, o onshore. Portanto, e Angola tem mais de 10 bacias e temos potencial. Por isso é que vemos que hoje, essa semana, foi assinado um contrato de mais 3 blocos na bacia do Namibe. Que é que hoje dizer que Angola tem potencial para vir a produzir 3 milhões de barris de dia. Isso é inquestionável. Para as pessoas que fizeram os estudos e que levaram à aprovação desse decreto, chegaram à conclusão, cientificamente. Agora, hoje por que é que estamos com 1 milhão e 200? Estamos tão somente com 1 milhão e 200 porque não foram tomadas as decisões que eram tanto de serem tomadas. Sentamos todos à sombra da bananeira, embriagados com os efeitos do petrodólar. Este é o segundo fator, declínio da produção. Terceiro fator, vai exatamente completar o somatório de fatores que tem levado a desgraça à economia nos últimos dias. É exatamente o corte de produção. Eu pergunto ao Joel, se um país estiver a produzir 100 mil barris de petróleo, e por estar dentro de uma organização mandar entrecortar, mesmo na sua capacidade máxima, 100 mil barris, e mandarem cortar 50 mil barris, e por trás dessa organização corta 50 mil barris, esses 50 mil barris não fazem falta à economia? Os dólares, os cêntimos que forem gerados por esses barris cortados não fazem falta à economia? O facto de Angola estar a produzir 1 milhão e 300 neste momento, em declínio, e se alguém mandar cortar 200 mil barris, e cortarmos esses 200 mil barris, não quer dizer o facto desses 200 mil barris representar 1/6 da produção total, que não faça falta. A Angola, a economia do país, precisa de cada cêntimo. Cada cêntimo. Não importa a quantidade de barris. Que seja 1, que seja 1000, que seja 2000, que seja 200 mil. Nós precisamos de todos os cêntimos que podemos gerar exatamente por esse país, porque o petróleo continua a ser ainda, infelizmente, a última fonte de captação de divisas. Portanto, para mim, que seja 200, que seja 50, que seja um barril, custa, porque é menos dinheiro que vai entrar para a economia. Vamos ser objetivos. E, no entanto, existem 3 fatores. 3 fatores determinantes que estão a levar à desgraça, à pindaíba, os angolanos neste país. Os cidadãos desse país estão todos a caminhar para a pindaíba, sobretudo os cidadãos honestos, para a pindaíba, exatamente pelo facto do preço do petróleo baixar. Não controlamos, é a situação do mercado. A baixa produção, negligenciaram, tomaram decisões ruinosas no passado e ignoraram completamente a aplicação desse decreto 8/13, que já previa exatamente isso, há 7 anos atrás, e agora mais os cortes. Eu acho que é muita desgraça, não é? Eu acho que se podemos aliviar, já que não podemos mexer no preço, já que não podemos mexer nas reservas agora, porque isso, se tiver que acontecer, vai ser nos próximos 2, 3 anos que vamos sentir os resultados da mudança de estratégia. Pelo menos evitamos que cortemos. E é o exemplo que eu estou a dar, Joel. Eu apenas queria dizer que eu concordo com o que disse o engenheiro Godinho, mas dizer que dentro da OPEP há sempre 2 estratégias. E dizer, há países que querem cota de mercado, aumento da produção, há países que, com regime de cotas, querem aumento do preço do petróleo. Então, quando os países decidem cortar, isso inclui países não membros do PEP, como a Rússia, o México, a Noruega, que às vezes participa nos cortes aí voluntários, o que eles querem cortam 50 mil, mas ganham no aumento do preço e fazem uma análise custo-benefício. Portanto, eles não estão a perder nada. Portanto, se o preço que subir para a banda que eles querem, eles estão a ganhar mais, mas ganham em termos de preço e não pelo volume. Portanto, essa é a estratégia, porque eu trabalhei na OPEP e sei que essa é a estratégia que os países têm. Agora, se é vantajoso nesta fase, pode não ser. Então, o governo que decida e o titular do executivo e retira Angola da OPEP. Agora, eu acho que os problemas angolanos são manifestamente internos. Acho que não são problemas externos. Dizer só que
preços, custos de produção nem fazem muito sentido para países com reservas grandes. Para países como a Arábia Saudita, isso é suicídio até, que isso acelera a transição energética. Quanto mais alto o preço do petróleo for, portanto, menos procura há por petróleo e mais procura há por outras fontes energéticas. Muito bem, José Oliveira. Como não ia deixar de ser, também queríamos ouvir a sua opinião. O encontro do Ministério dos Petróleos, o Ministro conduziu, aproveitando para comemorar o aniversário da OPEP, os 60 anos da OPEP, mas que depois foi, na prática, utilizado para dar uma panorâmica do que se tem feito no setor e das mudanças todas do setor. Eu acho que foi bastante positivo. De uma maneira geral, foi bastante positivo. Aliás, depois houve até intervenções, para além de uma longa intervenção do Ministro, em que explanou tudo o que se tem estado a fazer e algumas coisas que se vão fazer. Houve até outras intervenções de alguns responsáveis do setor que estavam na sala, que também foram importantes. Foi uma troca de informações interessante, que acho que se devia repetir, pelo menos uma vez por trimestre. Acho que era útil juntar toda a gente, lá analistas, jornalistas, responsáveis do setor, para se terem uma imagem melhor do que está a passar, do que está a acontecer. Foi, por exemplo, muito interessante o Ministro referir que o encontro que os diretores gerais das companhias tiveram com o Presidente os dias antes foi de plena concertação com as entidades responsáveis do setor, que estavam a acontecer aspectos que era preciso discutir, que estavam a encarecer a indústria petrolífera, outros a prejudicar. O encarecer era a história de uma taxa que estava pensada a ser elevada de 6,5% para 17,5%, para 15%, e que encarecer toda a atividade petrolífera em cerca de 10%, portanto é negativo numa altura em que os preços são muito baixos, o que se faz é baixar custos e nunca subir custos. E depois subir custos de uma maneira errada, que é, se as petrolíferas pagam mais impostos, como elas têm direito a descontá-los depois no cost oil, a parte da receita fiscal mais tarde é menor. Portanto, não tinha qualquer vantagem para o país esta subida, que agora está congelada sine die. Penso que foi útil esta explicação que o Ministro deu, que o encontro dos diretores das companhias foi uma coisa concertada entre todos os responsáveis do setor. Foi também importante algumas notícias que o Presidente do Conselho de Administração da Sonangol deu, nomeadamente, na altura, agora já é uma coisa comum, mas na altura confirmou que estavam finalizadas as negociações para o encontro de contas entre a Sonangol e o Ministério das Finanças. Isto era uma história que se arrastava desde 2000. Consoante a fonte, uns diziam que era a Sonangol que devia ao Estado. Quando se fizesse o acerto de contas, a Sonangol dizia que não, e provou ter razão, porque no fim as contas deram um saldo positivo de mais de $1 bilhão à Sonangol, acerto de contas. E ainda falta agora 300 milhões que estão em discussão, ainda que não houve tempo para finalizar, ainda vão ser discutidos com o Ministério das Finanças para acabar todo esse aspecto do acerto de contas entre as duas instituições. Eram, como digo, e repito, parece incrível, mas isto arrastava-se desde do ano 2002 e, portanto, acertou-se até 2019. Na altura foi confirmado, enfim, já havia alguns zunzuns de que a coisa estava bem encaminhada, mas pronto, estava confirmado, foi confirmado. E houve outras novidades que foram dadas na altura. Portanto, e houve oportunidade de jornalistas fazerem questões, porem questões também, que não há muitas oportunidades para isso. Portanto, penso que, de uma maneira geral, foi muito positivo o encontro. Acho que se devia, 3 em 3 meses, acho que era útil. O Ministro, pessoas que ele acha que são importantes, como opinion makers, jornalistas, responsáveis do setor, e foi de uma forma muito informal, o que foi também muito útil, e a informalidade que se prolongou depois na conversa, enquanto se comia alguma coisa, tomava café e sumos, as pessoas continuaram e estiveram mais de uma hora todos na conversa, informalmente. Muito bem, José Oliveira. Vamos então encerrar a primeira parte deste debate. José Oliveira, Engenheiro Pedro Godinho e Dr. Flávio Inocêncio, obrigado pela disponibilidade. Vamos continuar a falar sobre os outros temas que nos propusemos no início deste programa. Hoje deu apenas para falar sobre a questão da Sonangol e, obviamente, também do encontro com o Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos. Na próxima edição, vamos continuar a falar sobre a Exxon, o que significa esta questão da ExxonMobil efetivamente assinar o acordo para explorar 3 blocos petrolíferos na bacia do Namibe, e também a questão do pico, não é? O pico da produção e da procura por petróleo
nos próximos tempos. Isso tudo para ouvir na próxima edição. Obrigado aos nossos convidados. Voltamos na próxima semana. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.